pessoal, boa tarde, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos, né? Todas ótimas nesse dia 6 de janeiro, nessa live surpresa aqui. Nem avisei para vocês nem nada que a gente ia começar. E estou muito feliz aqui porque vamos compartilhar um conhecimento super especial. Vamos falar aí sobre as 3 chaves para novas oportunidades. Isso mesmo. Quais são essas 3 chaves? Vocês viram aí que eu postei, né, ontem aí no feed, alguns shorts, que são aqueles vídeos rápidos, reels, né, onde a gente compartilhou aí algumas chaves. Então nós vamos estar falando hoje mais detalhadamente, trazer também a base bíblica para isso e como você pode estar utilizando essas 3 chaves para as novas oportunidades, para que você se abra para o novo, né? Estamos na primeira semana do ano ainda, então muita coisa tem para acontecer. Você ainda que não definiu algumas coisas, metas, né? Não conseguiu decidir o que vai fazer, o que não vai, tá achando que tá tudo na mesma. Então esta live é para você, esta palavra é para você, né? Você acha que ainda tá tudo na mesma, só mudou a folhinha do calendário, não tem nada a ver, né? Ano novo, minha vida continua do mesmo jeito. Então fica aqui, fica ligadinho, absorva esse conteúdo, absorva, né, esse conhecimento que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida e vai dar um novo up aí para a sua jornada. Então vamos lá, logo de início, quero deixar para vocês quais serão essas 3 chaves as quais a gente vai tratar aqui hoje e vamos detalhar um pouquinho cada uma delas. Como vocês viram, né, nesses 3 pequenos vídeos, se você ainda não viu, corre lá no feed, você vai conseguir assistir um pouquinho de cada um. Eu coloquei ali para vocês, primeira atitude, primeira chave, a gratidão. Parece uma coisa simples, é um assunto que hoje está muito até em alta, né, se falar em gratidão. E aí muitas vezes você se confunde, né, com aquilo, mas eu sempre agradeço e tal, e por que que minha vida não muda? Eu não consigo ver essa chave da gratidão como algo tão diferente assim. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a gratidão. A segunda chave, o movimento, que eu também deixei para vocês, falei, né, tanto na nossa live da virada, como deixei no Rios aí também para vocês. O movimento é uma chave muito poderosa. Então vamos conversar um pouquinho sobre movimento. E também a última chave, super importante, né, fechando aí essas 3 chaves, é as escolhas, são as escolhas. Então as escolhas, elas são chave poderosa, né? Ela muda algo aí no jogo e você consegue ter totalmente uma outra visão do que você vinha trazendo, você consegue virar realmente, né? Então as escolhas, elas são de suma importância. E aí vamos pensar em chave. Quando a gente fala em chave, automaticamente já remete ao quê? Uma porta, né? Toda porta tem a sua chave. Então, quando a gente fala virada de chave, porque eu preciso que caiam fichas, caiam aquelas chaves, virou a chavinha, a gente usa muito esse termo, né? Mas a chave, ela serve para quê? Para abrir portas. E quando a gente pensa na função de uma porta, né, no real sentido aí do nosso dia a dia, quando você chega em casa, você entra ali da rua para sua casa, você abre uma porta, né? Quando você já está dentro da sua casa, você entrou e fechou aquela porta, você entrou no ambiente, você está ali geralmente na sala, né? Ou na cozinha, tem algumas casas que você entra na entrada principal e a cozinha. E depois, no decorrer da sua entrada ali do seu lar, você tem várias portas. Cada ambiente, uma porta diferente. Então você está na sala, você abre uma porta, você vai para o quarto. Você abre a outra porta, você vai para o banheiro. Ou você vai para a área de serviço, ou para um outro quarto. E cada ambiente tem ali propício, né? Aquelas coisas ali, objetos, o que compõe, né? Todo aquele ambiente. Então, se a gente pensar que cada porta, quando você abre, você vai para um novo ambiente, você tem contato ali com as coisas do ambiente, com os objetos do ambiente, com o que compõe aquele ambiente. Se a gente trazer esse exemplo para a nossa vida, assim também é. Então, quando a gente tem uma chave ali no nosso poder, a gente abre aquela porta nova, ali você tem contato com novas oportunidades, com novas pessoas. Tudo ali é novo, né? E pode tanto te acrescentar, pode tanto te ajudar, né, nessas novas oportunidades, como podem também te prejudicar. Pode ser que você abriu uma porta ali, você entrou num caminho e não foi tão bacana.
Então você usou uma chave ali que não foi o ideal, talvez para aquele momento, talvez até em outro momento sim, mas naquele momento não. Então você saber que decisões tomar, as escolhas são importantes, por isso a gente vai falar aqui um pouquinho de escolha, na abertura dessas portas. Então, como que você vai trabalhar essas chaves? E que você tenha isso na sua mentalidade neste novo ano de 2023. Então, quando você pensar assim, mas foi mais uma virada de calendário, foi mais uma página da agenda que eu virei, para mim tanto faz dia 31, dia 1 de janeiro, e a gente sabe que não é assim. Tanto que na Bíblia tem um versículo que fala: ensina-nos a contar os nossos dias, né? A gente sabe que Deus é o Deus que conta os dias, fez o mundo, todo o universo em 6 dias e descansou no sétimo. Ele conta as estações, ele fez as estações, ele dividiu, né, toda a estrutura do ano em dias, em meses. Então, esse é um princípio do nosso Criador. Então, não é só simplesmente mais um dia, só simplesmente mais uma virada de calendário, mas sim tem uma importância. Então, sim, nós encerramos um ciclo em dezembro ali, fechou-se um ciclo, né? E começa toda a nova rota ali do nosso planeta em volta do Sol. Então, é um novo ciclo. E ali serão viradas outras chaves, teremos novas oportunidades. E o exemplo que você tem de deixar tudo para trás, o que passou, fechar essa porta para se abrir a novas oportunidades, as novas portas. E para isso você tem que usar essas 3 chaves principais. Então, eu até separei aqui para vocês, fiz algumas anotações. Quem só olha para o passado não tem olhos para o futuro. Então, a partir do momento que você fica olhando para trás, não só em 2022, mas você fica olhando para trás, para tudo que você passou e que você vem carregando, você não consegue olhar para frente. Não tem quando a criança está andando e olhando para trás, e a mãe fala: para de olhar para trás que você vai bater a cabeça. Olha o poste aí na sua frente, você vai tropeçar, né? Então, se você ficar só olhando para trás, você não consegue olhar para frente, você não consegue olhar para as novas oportunidades. E aí a gente tem até um exemplo na Bíblia, né? Que é a história de Ló, quando eles deixaram a cidade, né? Que estava ali em pecado, em uma série de problemas, e Deus já tinha dado a promessa que iria fazer a destruição daquela cidade. E ele falou: olha, não tem como, se tivesse ali, ele foi perguntando, né, se tivesse 100 justos, depois 50 justos, alguma coisa assim, ele foi diminuindo, se tivesse 10, e Deus falou: olha, se tivesse esse grupo de pessoas eu livraria, mas não tem, não se acha uma pessoa com a conduta boa, eu vou ter que destruir tudo e começar do zero. E eu quero poupar a família de vocês, Ló, a esposa e as 2 filhas. Então vocês peguem todos os seus pertences ali pessoais e saiam da cidade, porque eu vou destruir, né? Eu só tenho uma missão para vocês. Olhem somente para frente e vão para Campina, ali para a cidade que ele tinha determinado, né? A história está ali em Gênesis. E aí Ló pegou a mulher, as filhas, pegou seus pertences, suas roupas, imagino eu, né? Documentos, se fosse hoje em dia, os objetos pessoais, e saíram. Só que ele e as filhas foram adiante. A esposa tinha o coração na cidade. Então, nas amizades, em tudo que ela construiu, na casa, provavelmente apego com os bens materiais, com os animais. Ela tinha aquele apego ali. Então, ela não teve olhos para o futuro, ela não olhou as novas oportunidades, a nova cidade, onde eles iam morar, se tinha novos campos, né, novas funções para elas ali, para as filhas, né? Então, ela não olhou para frente, ela só olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela ficou estagnada ali, virou uma estátua de sal. Então, querendo acreditar você ou não, se você crê como uma história verdadeira que ocorreu, então é um exemplo para nós. E se for também uma história escrita que não ocorreu, não deixa de ser um exemplo. Porque a gente tanto se baseia em ditados, em histórias e contos, né, que nossos avós, nossos tios contavam. Então, queira entender como você quiser absorver, se é uma história real ou não, serve de exemplo. Que quando você olha para trás, você fica ali estagnado. No caso da história, ela virou uma estátua de sal. E as filhas e o marido seguiram em frente, né? Rumo ao que Deus tinha para eles ali de novas oportunidades. Então, quando você fica olhando muito para trás, você não consegue se abrir a essas chances. E aí você pode me perguntar: Virgínia, como que eu me entrego? Como que eu vou me jogar nas novas oportunidades? Eu tenho muito medo. Então, para mim, o ano passado foi de grandes desafios e eu não consegui me lançar em nada novo, porque eu tenho medo. E agora, em 2023, eu tô na mesma.
Eu estou aqui paralisada, não consigo fluir, penso em algumas coisas, mas não consigo pôr em prática. Por quê? Nós precisamos da fé. Essa ferramenta que é o oposto do medo. A fé é uma ferramenta necessária para prosseguir. Se nós não temos a fé, nós não temos como nos lançar em algo que a gente não enxerga pelos olhos físicos. Então, crer, ter fé, é a mesma coisa que você ter a certeza e que aquele algo é tão palpável, tão real, mas você não consegue ver, você não visualiza com esses olhos da carne, né? E para isso a gente tem que ter essa separação de saber que este corpo físico é uma ilusão, é temporário, né? Nós utilizamos o corpo, como a Bíblia nos ensina, como Deus nos ensina. Este corpo físico é o templo qual você habita. Você habita e Deus com você, porque Ele te deu este corpo para que você cuide. Então, quando Ele está em contato com você através do Espírito dele, da consciência, da inteligência divina, que fala conosco ali a todo momento, né? Quando a gente busca essa conexão, né? E Ele também habita este corpo, o qual nós estamos ali utilizando. Nós não somos o corpo físico. Então, essa identificação com o corpo físico, esse ego que atrapalha. Então, quando você olha tudo com um lado físico, tudo com o seu olhar do estado físico, você não consegue enxergar muitas possibilidades, porque você olha ao seu redor e você fala, não dá. Para mim não dá, não tem como, não tem jeito, não tenho quem me ajude, eu não tenho dinheiro, eu não tenho onde deixar meu filho, eu não tenho como ir para a escola, eu não tenho como buscar uma outra chance, porque você se vê ali limitado, o seu corpo físico. Eu não tenho carro, eu não tenho como ir, é longe, então vários empecilhos. Agora, quando você se desvencilha deste corpo físico, quando você tem você se desvencilha dessa ilusão e começa a entender que isso aqui é temporário e você, na verdade, é uma consciência, você é um ser inteligente, né? Você tem a sua alma, o seu espírito, suas vontades e que os desejos que brotam no seu coração é algo que te chama para viver o propósito de Deus para sua vida, você consegue ter discernimento. E aí você começa a usar a fé. Porque a fé é algo que você não pode palpar, mas ela te permite, né, olhar para frente. Ao mesmo ponto que se você não tem fé, você vai desmoronar. Se você crê uma parte do tempo, você ali tá empolgado com alguma ideia e depois aquilo passa, você vai desmoronar, você vai esfriar, você vai desanimar. Por quê? Você está pegado a circunstâncias, as motivações ali ao seu redor. É aquela pessoa, eu até coloquei aqui, tem pessoas que elas só se motivam pelos acontecimentos, pelas coisas boas, por uma amiga ali que é nova, então bate as ideias, você tá empolgada, ou o homem, né? Poxa, aquele colega que bacana e tal, e marca churrasco, e marca passeio, e às vezes você até se identifica porque é um casal e tem filhos também como vocês, e aí você começa a se empolgar, e aí você se motiva, porque tem uma coisa marcada, tem um happy hour, tem um passeio, tem uma viagem, você vai se motivando por um curso que você está fazendo, né? Por algo ali que está no momento, que está acontecendo no momento. Então você pega o gancho daquela motivação. É como se você pegasse carona, mas você mesmo, dentro de você, você não consegue se motivar, se automotivar. Se tem um evento acontecendo, legal, você está ali empolgado. Se não tem nada ao seu redor, tá aquele dia nublado, ninguém marcou nada, aí você já vai, ó, com as suas emoções lá embaixo. Então você não pode depender das circunstâncias. Você não pode ser uma pessoa que só se motiva pelo que você vê. Você é aquela pessoa que fica inquieta, buscando ali algo para te motivar. Mas quando você tá sozinha, sozinho, né? Quando o seu cônjuge precisa viajar a trabalho, ou quando sua família se afasta por uma viagem, e você ali se vê você e você. E não existe paz. Neste momento você percebe que não existe alívio. Neste momento você percebe que ficar sozinho é um total desequilíbrio e que você não consegue. Você é totalmente dependente das circunstâncias. Totalmente dependente de algo que te motive, que te dê euforia. E aí você não consegue progredir.
Então você precisa fazer essa autoanálise, você precisa estar em congruência com seus pensamentos. Você consegue buscar esse alinhamento, você e você? Você consegue buscar esse alinhamento, você e Deus? Você ter ali a sua essência, a busca ali com o universo, com essa inteligência infinita, com esse poder, né, que está acima de nós, nosso Criador. Você consegue ter essa busca? Ficar em silêncio e sentir paz? Estar sozinho, né, e sentir aquela paz, aquela conexão, conseguir ler um livro, ler a Bíblia, fazer um estudo e alimentar o seu lado espiritual, alimentar a sua fé. Você consegue essa conexão ou você depende desse agito? Você já percebeu aquelas pessoas que falam assim: nossa, o centro tá cheio hoje. Eu vou lá no mercado, preciso ir numa loja, nossa, como tá cheio, meu Deus, tá insuportável. Aí vai no shopping, o shopping tá lotado. Nossa, o shopping tá lotado. Meu Deus do céu, aquelas lojas tá assim demais, tá pipocando de gente e tal, né? E aí quando é um feriado emendado, alguma coisa assim do tipo, a pessoa vai no centro, nossa, o centro tava tão vazio, tão sem graça. Nossa, eu fui no shopping, meu Deus do céu, vazio, não tinha uma alma viva. Nossa, não tem graça. Então, nem a pessoa sabe o que ela quer. Ela reclama do cheio, mas quando ela vai num centro onde geralmente tem muitas pessoas, ou no shopping, né, que costuma circular muitas pessoas de uma só vez, e está mais vazio do que o comum, ela não vê graça. Porque ela não tá ali, ela, para ir passear e encontrar determinado produto, ou esparecer a cabeça, tomar um sorvete. Ela quer o agito. Ao mesmo tempo que ela reclama, mas ela é movida, né? Aquela energia daquele povo, e festa, e barulho e tal. Ela não consegue ter paz com ela mesma. Ela não consegue fazer uma comemoração ali, ela e mais uma pessoa, estar no momento ali, ter aquele momento de serenidade. Ela não consegue. Então, quando você não consegue isso, quando você não tem essa paz, é difícil você ter fé, porque uma coisa está vinculada à outra, né? Você tem que crer, você tem que acreditar, porque até a paz, ela é algo que você só consegue acessar pela fé. Porque tem pessoas que mesmo conhecendo a Deus, mesmo sendo uma pessoa espiritualizada, mesmo ela tendo conhecimento da Bíblia, mesmo sendo uma pessoa que estuda muito, lê muito, muitas vezes ela não tem aquela calma, aquela paz para lidar com as situações difíceis, com os desafios que aparecem. E aí você fala assim: ah, mas eu não tenho sossego, é por conta das crianças, é por conta do lugar que eu moro. Não, é porque você não acessou a verdadeira paz ainda. E nós temos o versículo em João, né, no Evangelho de João 14:22, se você quiser anotar aí para depois estar lendo, quando Jesus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Olha a advertência que ele dá aí. Então, a paz que Jesus dá, que ele já deixou, né? Não é a paz que o mundo dá, não é um momento legal, que aparentemente é uma calmaria, porque você está num momento de alegria ali, de euforia. Não, mas é aquela paz interna que você carrega consigo aonde quer que você esteja. Que você tenha ali aquela sabedoria, né? De você ter aquela sensatez em qualquer momento. Se você está em família, se você está sozinho, se você está com uma pessoa, se você está com 10 pessoas, você consegue buscar aquela conexão, ter a paz e ter a fé para acessar tudo isso. E ter a cabeça, a mente ali tranquila para fazer realmente as suas viradas de chave, dessas 3 viradas de chaves principais, né? E aí, vamos falar então um pouquinho da gratidão, que a gente tem até um texto em Mateus 13:12, quando ele fala assim, ele está explicando ali, os discípulos chegam e questionam a Jesus: por que você fala com o povo por parábolas? Ele estava falando a parábola da semente, né? Que você lança a semente aqui, lança ela ali, ela cai no meio das pedras, dos espinhos. Qual aqui que vai voltar em frutos, qual que não vai? Tem uma que vem o sol quente, castiga. E falando em parábolas para as pessoas que estavam ali ao redor dele na praia, ele no barquinho ensinando e explicando. Então, essa parábola da semente, a gente pode ter ela fazendo alusões a vários assuntos, né?
quando você lança ali a semente e alguma coisa frutifique, outras não. Então, é bem bacana. E ele poderia até ser mais explícito, mas ele deixou em exemplo, né, em parábolas ali. E aí os discípulos falaram, como era frequente, Jesus sempre ensinando por parábolas, ele vem e eles perguntam, mestre, por que você sempre ensina em parábolas? Né? Mateus 13:12 é o versículo que a gente vai falar, mas se você ler um pouquinho antes do 13, o início do 13 um pouquinho do 12, você vai ver que é sobre isso, que o contexto ali. E aí ele fala, eu falo com eles por parábolas, porque eles não têm o entendimento dos mistérios do reino. Vocês têm. Então, com vocês eu não preciso usar disso. Mas eles não têm. Então, eu falo assim, porque eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvido e não conseguem entender. Né? Eles ouvem e eles não conseguem entender. O coração deles está encerrado para entendimento, está fechado, né? Então, eu falo com eles assim. Então, aí ele fala, quem tem entendimento dos mistérios, ele consegue entender. E aí ele fala nesse versículo 12, que é o que a gente quer entrar, que ele fala, quem tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, tá subentendido ali, se você ler o contexto de cima, que ele está falando desse entendimento dos mistérios do reino. Então, quem tem entendimento, mais lhe será dado, porque tem o conhecimento, aprende, consegue absorver, então cada vez vai ter mais, né? E aí consegue até agradecer pelo que tem, pelo que recebe e por esses ensinamentos. Mas quem não tem, até o que tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então, a princípio, você lendo, você fala, nossa, que versículo egoísta, a pessoa que tem pouco ainda vai ficar sem, e quem tem vai ser dado mais, mas é porque está subentendido ali esse contexto do entendimento das coisas do reino, dos mistérios do reino, né? E a gratidão por tudo isso que você aprende. Então, quando você tem a gratidão dos ensinamentos, quando você absorve o que é passado, mais lhe é acrescentado. E você quer passar para as pessoas, você tem esse desejo de transferir esse conhecimento e de fazer disso uma busca constante, de fazer disso o propósito para a sua vida. Agora, se você não tem interesse, não tem entendimento, não tem gratidão pelas coisas que você tem, então o pouco que você tem vai ser tirado e você vai ficar sem nada. Então, quando a gente fala de gratidão, não é simplesmente um obrigado. Não é simplesmente você ser uma pessoa religiosa, mas eu vou na igreja tantas vezes por semana, eu já participo do curso tal, eu sou do ministério tal, eu tenho um cargo assim, assim, assim na comunidade que eu frequento. Isso não é ser grato. Não é porque você está ali, obrigado fulano, porque você me confiou que eu vou cantar no final de semana. Obrigado porque eu vou ser responsável pelo departamento das crianças na semana que vem e vou contar a historinha. Eu agradeci, eu sou grato. Não, a gratidão ela é muito além de tudo isso. É você ter essa gratitude, essa atitude de gratidão por receber tanto, né, do nosso Pai, do nosso Cristo amado, né, do nosso Senhor, do nosso Deus, desse universo, dessa força, de que rege tudo, né, o qual a gente pertence. Então, é você saber agradecer tanto a conquista de um apartamento, a conquista de um carro, a conquista de um novo emprego, de uma nova carreira, o ingresso num curso que você quer, numa faculdade, mas você também saber ser grato por uma borboleta que passa ao seu lado, por uma abelhinha ali cheirando uma flor, ser agradecido pelo pão que você consegue comprar de manhã. Ser agradecido pela chuva. Muitas vezes você fala que é grato, você fala que é uma pessoa religiosa, mas você fala da boca para fora. Porque você sai num dia chuvoso, por exemplo, para ir para o seu trabalho, você já sai xingando. Porque molhou o seu sapato, porque molhou a sua calça, porque o guarda-chuva pingou no seu ombro, porque o metrô estava cheio. Você passou na calçada, a pessoa espirrou algo em você. Então, é uma sequência de fatos e aí você não entende. Nossa, hoje o dia foi péssimo. Também você já saiu de casa sem nem agradecer. Mas eu estava atrasado, estava na correria, depois eu agradeço. E não é assim. A gratidão é algo para ser praticada dia após dia, como se fosse ali escovar os dentes, como se fosse tomar um banho, como se fosse se alimentar. Porque ela é o alimento da alma. Ela é o alimento ali para o seu espírito e para as conquistas grandiosas que você quer ter.
para você ter o aprendizado com Cristo, para ter a mente renovada de Cristo, para você ter essa visão para as novas oportunidades, para você conseguir enxergar o futuro através da fé, com paz no coração, você precisa, a primeira chave, anota aí, ter gratidão, ter gratitude, atitude de gratidão pelas pequenas coisas e pelas grandes coisas. Agradecendo pelo pouco, sobre o muito você será colocado. Você tem que ter essa fidelidade. Tem a outra parábola também que o Senhor Jesus nos ensinou dos talentos. Quando ele deu o talento para um servo, deu para o outro e deu para o outro. Né? O que tinha 10 multiplicou, o que tinha 5 multiplicou. E quando ele voltou, ele queria saber, queria o relatório. O que você fez com os talentos que eu dei? E aquele que tinha um, ele não fez nada porque ele ficou com medo de perder aquele um. E achou que aquele um daria para multiplicar para nada. Então, por isso, ele guardou e enterrou com medo de perder. E aí ele foi questionado, né? Então, quer dizer, a pessoa, quando ela tem medo, ela não consegue multiplicar. O talento vem nas mãos dela, ela tem o dom. Muitas vezes ela não está sensível ali para descobrir, justamente porque falta essa conexão, né? Está interrompida ali, não por parte dele, do nosso Criador, né? Da nossa fonte divina. Ali está sempre jorrando, mas nós temos uma obstrução porque a gente mesmo causa. Você não consegue receber. Vem os rios de bênção ali, mas é tanto xingo que você impede a passagem, né? Você não consegue receber. Então é xingo com os filhos, é xingo com os vizinhos, é chutando o cachorrinho. Então, assim, você não percebe. Se você fizer uma análise do seu dia a dia, por isso aquele calendário que a gente começou a fazer lá atrás, em setembro, outubro, quando a gente sentia que a nossa vibração estava ali baixa, um dia mais triste, um dia que eu xinguei, chutei o balde, a gente ia lá e fazia a bolinha vermelha, e nos demais dias as bolinhas verdes, porque você começa ali visivelmente, né, olhar para aquele calendário e conseguir visualizar, nossa, esse dia que eu pisei na bola. Aí você lembra, esse dia aqui foi aquele dia, foi aquela terça-feira, assim, assim, assim. Nossa, foi aquela quinta-feira que aconteceu isso, 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 isso. Por quê? Você está ali olhando, então é um exercício para que você comece a se policiar. E aí você começa a ter mais gratidão, porque imagina, né? Tem pessoas que não têm o braço, tem pessoas que não têm a perna, tem pessoas que queria ter uma perna para caminhar para o trabalho e se molhar com um carro que molhasse ela. Porque ela fala, pelo menos eu tenho uma perna, eu tô com a roupa aqui suja, o pessoal vai ver, eu vou explicar, olha, passou um carro, me jogou água, mas consegue, vai secar, vai trabalhar, você entende? São coisas que você consegue passar por cima. Mas tem pessoas que não têm nem a perna para molhar. Ela depende de alguém para levá-la para um outro lugar, de cadeira de rodas. Tem pessoas que não têm os olhos, né? Então, ao mesmo tempo que você reclama de algo, você tem tanto para agradecer e aí a gratidão ela passa desapercebido. Então, às vezes você vai agradecer por uma coisa assim extraordinária, mas as coisas pequenas como acordar, respirar, estar vivo mais um dia, enxergar, né? Você não consegue ter essa gratidão. E às vezes você fala, nossa, Virgínia, mas isso é tão corrido, eu faço minha oração, Senhor, obrigado por tudo. Então, mas essa atitude é diferente. Aquelas pessoas que talvez estejam ali despontando num sucesso que você não está conseguindo palpar com suas mãos, é porque ela tem atitudes diferentes ali no dia a dia dela. Ela está construindo a caminhada dela de uma forma sólida. Então pensa bem nessa primeira chave, gratidão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda chave, que eu deixei mencionado aí para vocês, que é o movimento. Movimentar-se, estar sempre em movimento, sair da inércia. Por que isso é tão necessário? Por que é necessário essa segunda chave para que a gente possa abrir as portas aí de oportunidade, né? Sair de um cômodo, ir para o outro, acessar as possibilidades que está aí atrás dessa porta. Porque o movimento, até mesmo a gente falou um pouquinho na live, que quando Deus falou com Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, pega tudo que é seu e vai, ele não falou qual era a terra. Ele só falou, vai. Ele achou ali no coração de Abraão uma pessoa disponível para obedecer. E você está disponível para obedecer? Ele tem oportunidades para você, ele tem sonhos para você. Você sabia que Deus sonha sonhos para você? Sabia que os seus sonhos, eles não chegam nem aos pés do que Deus sonhou para você?
Nós temos sonhos, nós temos ambições, queremos conquistar as coisas, mas Deus sonhou infinitamente coisas maiores para as nossas vidas. E se você não estiver disposto, não tem como Ele te dar. São desafios. E cada vez que você passa por desafios, cada vez que você enfrenta obstáculos, porque os obstáculos não foram feitos para te parar, eles foram feitos para que você vença, pule e vá para frente, e lá na frente vão surgir novos. E cada vez que você passa um obstáculo, o novo que vai vir não vai ser igual esse que você venceu e nem igual aos anteriores. Porque senão não tem sentido. Então não seria obstáculo. Porque você já sabe como lidar com aquilo, você já passou na prova, né? Já foi aprovado, já está no próximo. Então cada vez que você avança, os obstáculos vão sim ficar mais difíceis. Eles vão ser sim mais desafiadores. Para que você vai passando e que você vai ali galgando novos passos. Então você precisa ter essa confiança. Novamente a gente volta lá no gancho da fé. Você tem que ter fé que existe esse algo, que você não é o corpo físico. Para de olhar para as suas limitações. Eu não tenho isso, eu não posso, não tem como, para mim não dá. Você é tão agarrado no seu ego que você protege aquilo com unhas e dentes. É o que a gente falou nos stories anteontem, né? Eu estava falando para vocês ali sobre novos hábitos alimentares, né? Pela manhã, suco verde e tal. E quando você às vezes vai falar de algum hábito com a pessoa na parte do corpo físico, para melhorar o físico, perder peso e tal, né? Às vezes a pessoa ela tá tão ali ligada com aquela crença dela, com aquele hábito, que ela defende com unhas e dentes. Para mim não dá, de manhã não tenho tempo. Ah, então acorda mais cedo. Não dá porque eu durmo pouco. Então vai à noite, né? Não, porque eu tenho que dormir e já vai ficar tarde. Não, porque eu estudo. Não, porque eu tenho filho. Ah, então dá para fazer na hora do almoço, você para ali. Não, na hora do almoço não dá porque é corrido. Ah, fim de semana. Não, fim de semana não dá porque eu descanso. Então nunca dá. Quando a pessoa quer, ela faz o tempo dela. Ela ajusta aqui, ajusta ali e ela encaixa algo que ela quer. Porque é o interesse. Agora também quando a pessoa não quer, ela arruma várias desculpas, né? Não dá, não tenho tempo, tô cansado, não tenho tênis para fazer caminhada, eu não tenho roupa para fazer caminhada, eu não posso comer esse alimento diferenciado porque é muito caro, para mim não tem como, não dá para mim ir porque meu trabalho é longe. Então assim, são N desculpas, porque ela não quer. Então presta atenção se você, para sair do seu velho e se lançar no novo, você também não está dando aí desculpas após desculpas. Só que não é para ninguém essas desculpas. Você acha que você está dando desculpa para outra pessoa. Na verdade, você está dando desculpa para você mesmo. Você está se boicotando ali. Você está se auto-sabotando. Porque quando você quer, você faz a oportunidade. Você se movimenta. Você cria este movimento. Independente das circunstâncias. Você é uma pessoa que não fica dependendo da motivação. Vamos fazer oba-oba e não sei o quê. Não, você tem paz consigo mesmo, né? No ano novo mesmo aconteceu uma experiência com a gente. Vou contar aqui para vocês rapidinho, né? Na virada do ano, eu estava sozinha, meu esposo estava trabalhando e eu não sabia se ele ia chegar ou não, né? Já estava ciente que talvez ele não chegasse, porque ele estava dependendo da demanda ali da rua. E ele chegou, era quase 11h30. Eu fiquei super feliz, porque na virada a gente ia estar juntinho aqui. Mas os filhos não estavam. Um já estava lá casado com sua esposa, passou um pouquinho aqui, foi para a família da sogra. E o mais jovem, também já está namorando, estava na família da namorada. E eu estava aqui sozinha. Vocês pensam que eu estava chorando, triste, ai, a virada do ano sozinha? Não, eu estava em paz. Eu não estava comemorando que estava só, ai que legal, tô sozinha, me livrei. Não é isso. Mas eu estava feliz comigo mesma, eu estava em paz. Um filho está dentro da casa da sogra, feliz, ele está feliz. O outro quis passar com a namoradinha lá, estava contente, feliz da vida. Meu esposo, gratidão, estava trabalhando, estava servindo outras pessoas. E se chegasse a tempo, bem, senão ele ia chegar depois uma e pouco. Deixei preparado aqui o que ele ia comer quando chegasse e eu estava em paz. Fiquei orando, meditando, estava aqui tranquila. Quando eu escutei o barulho no portão, fiquei feliz. Eu falei, mas já? Quer dizer, eu não criei aquela expectativa e fiquei com aquela negatividade em cima.
né? Sabendo que nós dois somos um. Então tem que ter um consenso ali de pensamento. Eu tenho que vibrar coisas boas para ele. Não adianta eu ficar aqui amargurada que vai atrapalhar ele. Porque a nossa ligação não é só física, né? Biblicamente nós somos um. Então, enquanto eu vibro numa vibração de felicidade, de alegria, de positividade, isso altera também lá para ele. E eu estava em paz. E nisso ele chegou, aí a gente ficou feliz. Ele falou, vamos procurar fogos para ver. Mas a gente andou um pouquinho no centro, estava muito vazio, não tinha fogos nenhum. A gente viu só umas coisinhas perto ali do Paço, né? Que a gente mora bem aqui perto do centro da cidade. E a gente voltou. E aí ele falou assim, ah, já sei, vamos passar em tal parente. Falou o nome lá de um parente meu, né? E aí eu falei assim, não. Até então eu não sabia onde ele ia. Ele falou assim, ah, vamos na casa de uma pessoa, vamos passar lá um pouquinho? Aí eu fiquei meio assim. Aí ele falou assim, vamos em tal pessoa. Aí eu falei assim, não, eu não quero ir. Não, vamos lá e tal. Eu falei, não, eu tô tão em paz, eu quero ficar com você só, tá bom? Né? Aí a gente deu meia volta no centro e a gente voltou. E no outro dia, a mesma coisa. Aí meu filho mais novo já estava aqui, a gente acordou tudo, ele ia almoçar fora de novo. Aí ele falou assim, ah, vai ficar só nós dois aqui, vamos comprar alguma coisinha? E a gente achou um açougue aberto, né, que dia primeiro é difícil de ter alguma coisa aberta. Vamos comprar alguma coisinha e vamos em tal lugar, né, tal pessoa? Aí eu falei assim, não, eu não quero, eu tô bem assim, eu tenho paz comigo mesma, eu posso ir nesse lugar, né? A gente sempre vai, a gente sempre se reúne, né? Com amigos ou com parente e tal, com essa pessoa que ele tinha mencionado, inclusive, mas não naquele momento, eu não queria, naquele momento eu queria um momento mais eu comigo mesma, essa conexão que eu preciso, né? Para o primeiro dia do ano, para os votos que eu queria fazer, para colocar todos os meus pensamentos em ordem, não só escrito ali, mas a conexão que eu precisava para mim naquele momento. E aí a gente comprou as coisinhas ali, né? Graças a Deus por esse lugar aberto, fiquei muito contente e viemos para casa. E depois nós recebemos pessoas em casa e foi uma tarde muito boa, ficamos aqui em comunhão, brincando, rindo e tal. Então, assim, será que não está precisando disso, né, na sua vida? Não que você tenha que fazer igual a mim, mas estou dando o meu exemplo. E no passado eu já não fui assim. Eu queria estar sempre reunida e no Natal, na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, bem no início do casamento, tinha até um pouco de desavença, porque aquela coisa assim, vai na minha mãe, vai na sua, vai na minha avó, ah, mas se eu for na minha e eu vou, a sua vai ficar chateada. Então, sabe aquela coisa? Então, hoje já não existe mais isso. Eu consigo ficar ali em paz, independente se a gente vai para um local, se a gente vai para o outro, né? Se precisar ficar ali sozinha, eu e Deus, eu aceito e fico tranquila, porque eu tenho essa paz, eu acesso essa paz. E não é diferente nem para mim nem para você, ela está acessível para todos. Mas você quer acessar? Você faz por onde acessar essa paz? Você tem fé para agarrar essa oportunidade que ela não está legível aos seus olhos físicos, mas ela é até palpável de tão real quando você acredita com fé no coração? Então, assim, movimente-se, pratique, use essa fé em seu benefício. Faça acontecer, não fique ali esperando, porque quem espera sempre cansa, não é alcança, é sempre cansa. As coisas acontecem quando você arregaça suas mangas e você resolve fazer. Quando você está em movimento, o universo trabalha em movimento. Então ele pega aquele seu movimento, conecta com outra pessoa, com aquela mesma ideia que você está tendo ali, junta projetos, você conhece pessoas novas, fala, caramba, conheci aquela pessoa, tal, e ali uma nova ideia surge, né? Um novo produto, um novo trabalho, mas porque você está em movimento. Você parado, esperando dentro de casa, chorando, não vai acontecer nada. Não vai vigorar nada para você. Nada vai surgir. Você não vai acessar aquela porta. Então, o movimento é uma chave importante. E a última chave, que são as escolhas, né? Então, anota aí a terceira chave, são as escolhas. Ela meio que fecha essas três, esse conjunto, né? Gratidão, movimento e as escolhas. Como que você escolhe? Como que você se baseia nas suas escolhas? As suas escolhas, elas são as causas e os resultados são os efeitos. Então, se você quer ter bons resultados, você quer ser feliz nos seus resultados, você tem que fazer boas escolhas. O sucesso deixa rastro
E o fracasso também deixa rastro. Então, de repente, você acessou aí, abriu uma porta errada, aonde você entrou para uma oportunidade, mas que te levou a um fracasso, te levou a algo que foi totalmente destrutivo. Então, você tem que fechar essa porta, deixar essa porta fechada lá no passado e fazer novas escolhas com sabedoria e abrir novas portas. E aí, dentro das escolhas, a gente consegue ter 4 tópicos que eu deixei aqui para vocês. Você tem que saber do que se trata a escolha que você fez. Você tem que analisar bem do que se trata, qual o assunto, o que você vai escolher, como você vai escolher. Então, do que se trata, quem será afetado por essas escolhas. Então, se você é solteiro, se você é casado, se envolve o seu trabalho. Então, quem vai ser afetado ali, você tem que também levar em consideração. Depois você tem que ver e ponderar, né? Pondere os pontos favoráveis e os riscos. Então, terceiro ponto aí. O que vai ter de bom nessa escolha? O que vai ser favorável nessa escolha? E o que vai ter de desfavorável? Quais são os riscos que eu tenho se eu fizer essas escolhas? Em conta esses 4 pontos, você não tem como errar. As suas escolhas vão dar certo. Porque se você leva em consideração esses 4 aspectos e consulta o Senhor, você tem aquele momento ali, você e a sua consciência, você com você mesmo, você está em plena, né, conexão, você está em plena paz, você tem fé, você está ali, ó, conectado, você não tem dúvida. A Bíblia, ela tem todo o ensinamento que você precisa para todas as oportunidades, para todos os aspectos. A Bíblia, a gente fez o estudo dos provérbios, ela fala sobre vizinho, ela fala sobre contrato, ela fala sobre terreno, sobre obra, empreendedorismo, filho, casamento. São N ensinamentos, então não tem como dar errado. Então leve isso em consideração. Talvez essa escolha que te levou ao fracasso, que te levou a frustrações, você não consultou, você não fez essa análise desses 4 aspectos. O que eu vou escolher, quem que vai ter alteração com essa minha escolha, né? Quais são os pontos favoráveis, quais são os riscos? Porque de repente tem muito mais a favor e poucos riscos. E de repente tem muito risco. Então esses muitos riscos podem te prejudicar. Então você vai ter que balancear. Então, nessas escolhas, você vai ter que fazer esse contraponto. Talvez o que você escolheu no passado, você não fez esse contraponto. Então, por isso essa importância. Faça esses riscos, faça o plano ali dos favoráveis, o que vai me ajudar, o que vai me prejudicar, a quem eu vou estar alterando e consulte o Senhor. Com certeza você vai ter ali bons frutos, você vai ter ali bons resultados das suas escolhas, porque todas as ações, todos os resultados que você tem aí na sua vida, no seu presente hoje, são resultados dessas causas, dessas escolhas que você fez. E tenha em mente, sempre a escolha tem ali 2 caminhos. Se você escolheu esse, você abriu mão desse. Se você escolheu esse, você abriu mão desse. E essa responsabilidade é somente para pessoas que aceitam essa responsabilidade e pegam para si. Então você tem que ser suficientemente adulto e responsável para saber que se você escolheu esse, você abriu mão desse e você vai arcar com esse que você escolheu. E assim por diante. Não você culpar as pessoas. Você fez a escolha, mas agora deu errado, então foi culpa do marido, foi culpa da minha mãe, foi culpa da minha esposa, foi culpa do meu pai. Não. Se você fez a escolha, você tem que ser responsável. Você analisou aqueles 4 itens ali, você consultou o Senhor, então você seja responsável pelas suas escolhas. E essa é a chave que fecha ali os 3 pontos para que você esteja aberto às novas oportunidades. Então, se você chegou no finalzinho da live, volta, anota, pega aí esses 3 pontos principais, essas 3 chaves super importantes. Estamos na primeira semana do ano ainda, que você absorva essa palavra, que você absorva a essência desses ensinamentos, que você tenha temor à palavra do Senhor e consiga absorver, né? E depois você vai ali rascunhando e com base nisso você consiga aí desenhar todo o restante das suas 52 semanas, né? Que a gente tem no ano todo. A gente está só na primeira. Então, que você consiga reescrever aí esse ano de 2023, que seja de bênção, que seja de prosperidade, que seja de inteligência, de novos projetos e novas oportunidades. Mas para acessar essas novas oportunidades,
você tem que ter essas 3 principais chaves aí, tá bom? Então é o que eu queria deixar para vocês, passar para vocês de uma maneira rápida, mas não deixar de falar essa palavra com tanta, é o que eu tenho trazido tanto fruto para mim, né? Eu tenho praticado, então tem dado certo, tem dado fruto. Então eu quis compartilhar com vocês também, tá bom, meus amados? Então, muito obrigado por quem esteve aqui. Se você tiver dúvida, virou alguma chave aí, você quiser deixar no comentário, comentar, perguntar, deixa aí no comentário, a gente vai bater um papinho juntos. Compartilha com quem você acha importante pegar esses insights, porque sempre vem algum insight, Deus fala com a gente de uma forma especial. Então, eu espero que tenha falado com você também, tá bom? Um grande beijo, um excelente final de dia, um excelente final de semana. Tchau!